Bom, olá, queridos, que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês que nos acompanha aqui no canal Luz da Verdade 1888. Nesse momento, eu gostaria de lhe convidar para orarmos ao Senhor, nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, neste momento, que teu Santo Espírito possa falar através do teu servo uma boa palavra, Senhor, para aqueles que estão cansados, uma boa palavra, Senhor, para os meus irmãos em Cristo Jesus. Que tu possas, ó Deus, nos ensinar a cada momento a tua verdade. Não nos deixes cair sobre nenhuma tentação. São estas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, nós iremos falar sobre o reinado da graça versus o reinado do pecado. Eu gostaria de considerar, antes, um ponto. Aonde é o reinado da graça? No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 21, a Bíblia diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Então, aonde é o reino da graça? O reino da graça é dentro do homem. Da mesma forma, é o reino do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, nós temos aqui a Bíblia Sagrada nos mostrando que o pecado, ele reina no corpo mortal. Então, aonde reina a graça, reina também o pecado, no mesmo lugar. Quando nós estamos sob o reinado da graça, o reino da graça é dentro de nós. E quando nós estamos sob o reinado do pecado, o reinado do pecado é dentro de nós também. O reinado da injustiça opera dentro do homem também. Então, é claro estabelecer esses dois pontos para encontrarmos o lugar aonde a graça e o pecado reinam. Resumindo para vocês, no coração. Nós iremos falar de um tema que é pouco abordado pela grande maioria das pessoas, mas é de suma importância para mim e para você. Quando eu entendi esse tema, a princípio eu achei ele um pouco forte, mas eu acredito que o Senhor Jesus Cristo, né, foi guiando todas as coisas, e para mim foi um tema libertador, saber que existe na graça mais poder do que existe no pecado. Então, nós iremos falar primeiro sobre o reinado do pecado e depois nós iremos falar sobre o reinado da graça. Então, queridos, vamos avançar. Iremos falar sobre o poder do pecado. Antes de tudo, eu gostaria de ler uma citação para vocês do livro Graça ou Pecado. Sente-se primeiro e consulte a respeito das forças contra você. É importante, queridos, nós fazermos isso, por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades. Então, a nossa luta é contra o mundo espiritual. Então, a nossa luta não é contra os nossos irmãos, a nossa luta é contra Satanás e as hostes de anjos do maligno. Então, antes de irmos para a batalha, irmos para a guerra, precisamos consultar a respeito das forças contra nós e se nós somos capazes de enfrentá-las. Aonde? Qual é o manual que eu e você devemos consultar? A Bíblia. A Bíblia e o Espírito de profecia. Procure saber o que fazer para enfrentá-las com sucesso, porque nenhum compromisso, nenhuma paz nunca deve ser buscada ou permitida para com o pecado. Então, primeiro, nós precisamos ir até a palavra de Deus, precisamos deixar que a Bíblia nos ensine como funciona o reinado do pecado e se o homem, ele pode, ele consegue sair deste reino. Se o homem por si só consegue entrar nesta batalha e sair vitorioso. Então, nós iremos identificar que existe uma importância nisso, de consultarmos
a respeito das forças contra nós, e nenhuma paz deve ser mantida ou buscada através do pecado. Só que muitas pessoas, elas estão dispostas, né, a dizer que pecaram, que cometeram pecado, e até mesmo, né, algumas pessoas sabem da existência ali, do poder que existe no pecado, mas não compreende a profundidade, não sabe como funciona este reino, né? Então, muitas pessoas acabam que, mesmo que peçam, né, perdão para Deus devido a algum pecado que cometeu, mas não sabe o poder que existe neste reino e torna de novo voltar a lutar com as mesmas armas, né? As armas carnais, e a Bíblia diz que a nossa milícia não é carnal, e muitas vezes ali pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias obras, pela nossa própria decisão, nós decidimos mais não cometer pecado, mas a nossa vida é sempre esse alto e baixo, infelizmente. Mas precisamos identificar o poder do pecado para saber como sair, como ser livre deste poder do pecado que tanto nos atormenta. Então, muitas pessoas acabam que confessam, né, e é o certo fazer isto, mas ainda assim não compreendem o poder que existe no pecado de fato e de verdade. Então nós iremos, pela graça de Deus, nós iremos compreender através das escrituras sagradas o poder que existe no pecado. Romanos capítulo 5, vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 21. A Bíblia diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. É interessante que o apóstolo Paulo, ele coloca o pecado, como nós já falamos, como um reino. Agora, o que é reinar? Nós vimos que o reino é dentro de nós. Então, se nós estamos sob o reinado do pecado reina na nossa carne mortal. Romanos capítulo 6, lá no versículo 12, vai nos dar aí essa resposta. Então, o que, que é reinar? Reinar é deter e exercer poder soberano. Quando nós estamos sob o reinado do pecado, o pecado, ele domina, ele exerce controle, ele controla por força direta ou superior, ele prevalece, ele obra, ele faz aquilo que nem mesmo eu e você queríamos fazer. Então, Paulo, ele declara, né, nas Escrituras Sagradas, em Romanos capítulo 5, verso 21, que o pecado, ele é um reino. E quando nós entendemos esta palavra reinar a partir do contexto que Paulo vivia, fica mais interessante. Antes de entrarmos para esse outro ponto, eu gostaria de ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 17, que diz assim: de maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então, quando você está sob o reinado do pecado, o pecado ele faz aquilo que nem mesmo você queria fazer. Quantas e quantas vezes você falou mal do seu próximo e que você disse que nunca mais ia fazer? Quantas e quantas vezes você voltou para aquela prática de pecado que, depois de muitos anos, ou até mesmo depois de choro, de lágrimas, você voltou a fazer? O pecado, ele é como se fosse um imã, ele te puxa, ele te chama para pecar. Ele é como se fosse uma força de fato que te controla. E tentar fugir do pecado não é fácil pelas nossas próprias forças. É como se, por um momento, o inimigo nos desse ali, entre aspas, um momento de liberdade, a gente se sente livre, né? Estamos agora bem, vamos tentar novamente. E quando, de fato, a gente começa a correr, a gente começa a fugir do pecado, as correntes nos puxam novamente. Então, o reinado do pecado, ele exerce domínio, ele controla, tá? Ele tem uma influência, exerce uma influência dominante,
tá bom? Esse é o reinado do pecado. Nós iremos entender a partir do contexto da época de Paulo. Antes disso, eu gostaria de ler esse texto aqui. Na mensagem do terceiro anjo, de 1893, a T. Jones diz assim: gostaria de acrescentar aqui um outro ponto. A pessoa odeia o mal e declara que nunca o praticará. Todavia, contra a sua vontade, contra todos os anseios de seu ser, ela faz o mal. Mas o que ou quem é quem pratica a ação? O pecado que habita nela, como diz Romanos capítulo 7, versículo 17. Mas o pecado que habita em mim, ele é quem faz as obras, ele é quem pratica. Esta é uma lei, certo? Vamos continuar. E quem está no controle disso? Satanás. Quem é o senhor desse homem? Satanás. Então, sob o reinado do pecado, o inimigo, né, o pecado, ele controla, né, as nossas ações. Ele controla, na prática, isso de fato é uma realidade. Eu gostaria de entrar mais na prática para nós entendermos cada verso aqui que iremos compreender. Quando você está passando por alguma experiência, né, cristã, que você começa a buscar ao Senhor, e aí você acaba e não fixa os olhos em Jesus Cristo, como era para fixar, começa a perder a sua comunhão, começa a perder a sua oração, começa a perder a sua vida, né, ali com o Senhor Jesus. O que que vai acontecendo? Você está cedendo ao reinado da graça. E quando você cede ao reinado da graça, vem outro reino, que é o reinado do pecado. E quando é estabelecido o reinado do pecado dentro do homem, quando o homem está sobre esse reinado é um reinado opressor. Ele faz muitas vezes coisas, como eu acabei de falar, que nem você mesmo queria fazer. Depois você olha e diz: como pode? Eu me explodi, eu perdi a noção das palavras. Eu confesso que eu não sei como foi, né? Então, a maioria das pessoas que falam palavras grosseiras, que falam palavras ásperas, Ellen White fala que palavras ásperas, palavras grosseiras, é uma oferta à majestade satânica de Satanás. E quem está falando ali? É o próprio diabo. Então, muitas pessoas não sabem disso. Por exemplo, quando você está sob o reinado do pecado, você está sob o domínio dos demônios. Então, são os demônios que vão fazer as obras na minha e na sua vida, se nós estivermos sob o reinado do pecado. E o que nós iremos esperar desse reino? Apenas a maldade. Então, é por isso que do coração do homem procedem esses maus pensamentos, essa maldade. Por quê? Porque nós estamos sob um reinado, que é o reinado do pecado, é o reino de Satanás. E quando nós estamos sobre o reinado de Satanás, a nossa mente é egocêntrica, né? Nós somos egoístas, nem um prato de comida nós compartilhamos com o nosso próximo. Então, tudo isso é o reino do inimigo, é o reino de Satanás. É o reinado de Satanás operando dentro de mim e de você. Olha como isso é sério, né? E nós precisamos nos libertar deste reino. Porque este reino, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 17, né? Vamos ler no versículo 16, ó. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer fazer o bem está em mim, mas não consigo realizar. Por que ele não consegue realizar? Porque ele está sob o reinado do pecado, que é um reinado opressor. Nós iremos entender agora essa palavra reinar dentro do seu contexto histórico. A palavra traduzida como reinou é uma palavra que significa e se relaciona com os reinos e o reinado dos soberanos. E quando a palavra de Deus assim fala, quer que entendamos que os homens em pecado estão sob o governo e o poder soberano do pecado. Então, como na época de Paulo, né, existiam aí monarquias, então, na época de Paulo, como existiam escravos, né, pessoas escravas, essas palavras eram carregadas, né, com mais peso do que hoje, porque nós não vemos isso na nossa sociedade, né, uma pessoa maltratando ali
um escravo mandando um escravo, e o escravo não tendo ali como decidir. É certo? Então, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, essa palavra reino, né, ele relaciona essa palavra com os governos da época, o reinado dos soberanos. Né? Agora, como é que foi esse reinado dos soberanos? Né? Vamos dar continuidade. Poder soberano do pecado. Vamos voltar aqui. E quando a palavra de Deus assim fala, quer que entendamos que os homens em pecado estão sob o governo e o poder soberano do pecado. Assim como os homens que estão em um reino terreno estão sob o poder desse governo. O Império Romano encheu o mundo. E quando esse império caiu nas mãos de uma única pessoa, o mundo se tornou uma prisão segura e sombria para seus inimigos. Resistir era fatal e era impossível fugir. Então, na história, né, a história nos mostra aí de alguns imperadores como Nero. Ellen White fala, História da Redenção, que Nero tinha um selo do demônio, né? Nero era um demônio, praticamente. Ele fez várias coisas contra o povo de Deus, contra mulheres, contra crianças, né? Então, ele se alimentava de sangue, né? Esse rei, esse imperador. Então, o Império Romano, quando você estuda a história, né, do Império Romano, você percebe que fugir desta civilização, né, fugir dessa monarquia, era fatal. Você tinha que cumprir aquilo que eles mandavam. Né? As pessoas eram escravizadas pelo Império Romano. Né? E ai das pessoas se não fizessem. Se as pessoas não fizessem, elas morreriam. Elas morriam na hora. Então você percebe que quando você entende a palavra de acordo com o contexto que foi mencionado, existe um peso mais forte, né, desta palavra. E assim é com o pecado. O pecado é um império, ele é um reino, né? E tentar fugir, resistir ao pecado sem Cristo é fatal. É fatal. Então, queridos, vamos dar continuidade. O mestre tinha poder absoluto em todas as coisas, mesmo sobre a vida ou a morte do escravo. O proprietário poderia torturar seu escravo até a morte ou matá-lo imediatamente. E ninguém poderia questioná-lo, pois tal governo reconheceu a posse e controle absolutos do proprietário sobre quem ele havia comprado. Então, o escravo era como se fosse uma marionete, né? Para onde o mestre mandava, o escravo ia. Para onde o mestre ordenava, quando ele dava uma ordem, ele obedecia. Ele fazia aquilo mesmo não querendo fazer, né? Então, da mesma forma, é o reinado do pecado. Quando Satanás manda, como você está sob o reinado dele, e esse reino terrestre nem se compara com as coisas espirituais. Nem se compara, né? Como funciona com o mundo espiritual, com o reinado, com a escravidão do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai usar essa expressão. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, assim como um escravo, ele era vendido ali, né? Ele era comandado pelo seu senhor, da mesma forma é com o pecado. Você é escravo do pecado, né? Você está ali para obedecer a uma lei, mesmo que você não queira. Mas quando o pecado reina no seu corpo mortal, o pecado faz, segundo Romanos, né? Capítulo 7, versículo 17. Ninguém jamais achou naturalmente que seja difícil fazer o que é errado. Né? Você acha que é difícil fazer aquilo que é errado? Falar mal das outras pessoas, é difícil fazer isso? Não, é fácil. Olhar para uma mulher com um olhar impuro, é difícil fazer isso? Não, é fácil. É algo que emana do seu próprio ser, de você mesmo, né? E entre outros pecados.
Então, fazer aquilo que é errado sob o reinado da graça é natural. É fácil, ninguém nunca achou difícil fazer o que é errado sob o reinado da graça. A grande dificuldade de todos sempre foi fazer o que é certo. Mas isso ocorre porque o ser humano se encontra naturalmente escravo por um poder, que é o poder do pecado, que reina absoluto em seu domínio. E enquanto esse poder tem o controle, não é apenas difícil, mas impossível que uma pessoa faça o bem que conhece ou deseja. Né? Então a gente percebe aí que é impossível você fazer o bem sob o reinado do pecado, porque existe uma força, existe uma lei ali dentro de você, né, que é a lei do pecado e da morte, certo? Então vamos dar continuidade. Mas por que isso? Porque faz um homem o mal que odeia? Porque não faz o bem que quer? Por que é que ele não pode realizar o bem que quer? Romanos 7:17. Eu não faria, mas o pecado que habita em mim faz-me cumpri-lo. Eu faria o bem, mas o pecado que habita em mim me retém e não me deixa fazê-lo. Então você percebe aqui, né, que é o pecado é quem faz, quando o homem está sob o reinado do pecado. Então fazer o mal, praticar as coisas erradas, é fácil. É fácil, porque existe ali um poder que nos chama para aquilo, né? Existe ali uma força superior, que é a força do inimigo, que é a força do pecado. E existe muito poder no pecado, queridos. É um poder abundante. A Bíblia vai nos dizer, em Romanos capítulo 5, verso 20, diz assim, ó, mas onde abundou o pecado? Então nós temos aqui um pecado, uma abundância sobre o reinado do pecado. E fazer aquilo que é correto no reinado do pecado é impossível. É impossível, porque você está sendo dominado. Você não se preocupa, você não planeja, né? Nem mesmo as suas palavras, os seus pecados que você comete durante o dia, você não planeja fazer isso, porque o pecado naturalmente vai fazer, entendeu? E coisas que nem você mesmo quer, ele faz, ele realiza dentro da sua carne mortal, dentro do seu coração, né, onde é estabelecido ali o reino do pecado, o reino da iniquidade. Como eu falei, vou repetir novamente. Quando você está sob o reinado do pecado, você está sob o controle e o domínio dos demônios. Ellen White fala que algumas pessoas são moradas de dragões, né? São moradas de demônios, queridos. E quando nós vamos até o livro de Apocalipse, né, capítulo 18, no livro de Apocalipse, capítulo 18, vai nos dizer que algumas pessoas, olha aqui, ó, capítulo 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. A Babilônia é o reino do pecado. A Babilônia é todo um contexto, né, espiritual. E se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Né? Então, quando você está sob o reinado do pecado, quando você está sob o reinado de Babilônia, né, você está sendo morada de toda espécie de demônios, né, de dragões, como diz Ellen White. É por isso que você comete coisas que você se surpreende, né? Ao fazer certos tipos de coisa. Então, quando você está sob o reinado do pecado, é fácil fazer aquilo que é errado, porque existe uma abundância de pecado ali dentro de você que emana ali de você. Mas até que reconheçamos e confessamos o poder do pecado, como a palavra de Deus declara, não podemos conhecer o poder de Deus como a palavra de Deus o apresenta. Então, por isso que é importante conhecermos aí o poder do pecado, certo? Vamos lá. Não podemos conhecer o poder de Deus como a palavra apresenta. Continua. Até que reconheçamos a completa soberania do poder do pecado, não podemos reconhecer a completa soberania do poder de Deus. Eu gostaria de ler
mais um versículo com vocês, em Romanos capítulo 6, versículo 14, que diz assim, ó, porque o pecado não terá domínio. Ou seja, aqui nos mostra que ele tinha domínio, e ele não terá mais domínio. Então, o pecado, ele domina, né? Então, ele tem ali um domínio sobre o homem. E precisamos conhecer a completa soberania, né, de Deus. Mas nós iremos conhecer a completa soberania de Deus, o poder de Deus, quando nós reconhecermos o poder que existe no pecado. Nunca é demais repetir que sob o reinado da graça é tão fácil fazer o que é correto quanto é sob o reinado do pecado. Então nós tivemos aí estudando sobre o reinado do pecado e nós vimos que no reinado do pecado é fácil fazer aquilo que é errado. Por quê? Porque não é você quem faz, é o próprio inimigo que faz em você. Ele opera em você. O mistério da iniquidade, os demônios moram em você, ele opera em você. Então é algo fácil, né? Se torna aí algo natural fazer o que é errado, como diz o apóstolo Paulo, né, em Romanos capítulo 6, verso 17 e verso 18. Isso precisa ser assim, pois se não existe na graça mais poder do que existe no pecado, então não pode haver salvação do pecado. Mas existe salvação do pecado. Ninguém que creia no cristianismo pode negar isso, certo? Então, queridos, nós iremos falar agora sobre o reinado da graça. E nós vimos nesse texto que, da mesma forma como era fácil fazer aquilo que era errado, sob o reinado da graça, da mesma forma como você era controlado pelo pecado, da mesma forma é com o reinado da graça. Você é controlado pela graça. Agora é o poder de Deus que te controla. Agora é o Espírito Santo habitando em você com toda a plenitude, controlando as suas ações. Quando você está sob o reinado da graça, vai chegar momentos que você vai dizer, mas eu não conseguiria fazer isso. Por mim mesmo, nunca conseguia liberar este perdão ou perdoar essa pessoa. Você vai fazer coisas, Deus vai fazer coisas em você que você vai se impressionar. Você vai dizer, eu nunca teria coragem de fazer isso. Assim como você se impressionava com o reino do pecado, e você dizia, eu nunca teria coragem de fazer isso, eu nunca conseguiria fazer isso por mim mesmo, assim será também no reinado da graça. Porque vai ter um poder muito mais forte do que o pecado. Porque existe salvação do pecado. E a graça é mais poderosa do que o pecado. E nós iremos identificar isso. A Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 5, no verso 20 e 21. A Bíblia diz assim: Veio, porém, a lei para que a transgressão abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, aonde houve o reino do pecado, como diz agora no versículo 21, porque assim como o pecado reinou, da mesma forma como era com o pecado, com o reino do pecado, que ele te oprimia, que ele te dominava com vara de ferro, que ele te dominava ali de todas as formas, da mesma forma é com a graça. Só que o reino da graça, queridos, não é com vara de ferro, é com vara de amor. Então, o reino da graça, da mesma forma, o que o apóstolo Paulo está colocando aqui, né, vamos ler esses textos, para ficar bem fixado na nossa mente. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, o reino do pecado não tem mais domínio sobre nós, quando nós estamos sob o reinado da graça. Da mesma forma, né, que nós estamos sob o reinado do pecado, e não existe graça sobre o reinado do pecado, porque esses dois reinos eles não podem viver juntos, ou é Satanás que está fazendo a obra em você, ou é Deus que está fazendo a obra em você, né? Ou é Deus quem faz as obras em você, ou é Satanás que está fazendo. Ou é o pecado, ou é a graça.
Quando você está em íntima ligação com a carne, com o pecado, você faz aquilo que o pecado, né, manda, aquilo que o pecado ali lhe ordena, certo? Quando tínhamos a mente de Satanás e ele dominava, dissemos que não mais queríamos praticar aquelas coisas erradas. Mas essas coisas erradas acabavam sendo praticadas novamente. Quem fazia? O pecado que habita em nós. Ou seja, vamos ler de novo Romanos 7, versículo 17, que diz assim: de maneira que já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Se nós estamos entendendo no versículo 21 de Romanos capítulo 5, que da mesma forma como o pecado habitou e fez na vida de Paulo, vamos agora trocar esta palavra pecado pela graça. Vamos lá. Romanos capítulo 7, versículo 18. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas a graça que habita em mim. Ela é quem faz. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o mal. Nós estamos fazendo agora uma troca, porque ele não conseguia realizar o bem, porque ele estava sob o reino do pecado. Agora, sob o reino da graça, é fácil fazer aquilo que é bom. Quando você está sendo dominado por Jesus Cristo, mas é um domínio, queridos. Não é um domínio tirânico, como muitas pessoas ensinam, mas é um domínio de amor, de graça. Você pode deixá-lo a qualquer momento. Ele te dá o livre-arbítrio para isso. Mas quando você está enlaçado, né, com o amor de Deus, você escolhe não fazê-lo. Né? É um imã, ele te atrai para ele. Né? O amor dele te atrai e te envolve. Então, vamos dar continuidade. Mas essas coisas erradas acabavam sendo praticadas novamente. Quem fazia? O pecado que habita em você, em nós. Tínhamos dito que agiríamos de tal e tal maneira, mas acabávamos agindo diferente. Quem nos impediu de cumprir nosso propósito? Satanás. Agora, porém, em Cristo estamos livres de Satanás. Temos a outra mente. Eu gostaria de abrir este parênteses para poder explicar algo para vocês. Queridos, se Satanás, se Jesus Cristo tivesse pecado, primeiro que toda a criação de Deus, né, iria morrer. Toda a criação de Deus iria desaparecer da existência, porque Jesus Cristo sustenta tudo com a palavra de seu poder. Então, nem o próprio Satanás, ele se apercebeu deste fato, né, que se ele levasse Jesus Cristo a pecar, o próprio Satanás iria ser destruído, porque ele era a criação do próprio Jesus, né? Então, a palavra de Deus estava empenhada, o trono de Deus estava empenhado. Então, se Jesus Cristo pecasse, todos nós, né, morreríamos, né? Todos nós não desapareceríamos da existência, certo? Agora, queridos, é interessante o seguinte, quando Jesus Cristo veio à Terra, se ele pecasse, todos nós iríamos, por natureza, ser escravos do outro reino, que seria o reino de Satanás, certo? Seria o reino de Satanás. E nós iríamos, né, aí desaparecer da existência. Mas Jesus Cristo, ele não pecou. Então, se Jesus Cristo não pecou, não é natural nós sermos escravos. O certo seríamos ser livres. O certo seríamos ser livres do pecado. Por quê? Se Jesus Cristo tivesse pecado, ok, nós teríamos uma desculpa, né? Seria até entendido esta nossa condição, né, de escravidão. Mas ele não pecou. Por que nós ainda somos escravos? Se ele não pecou. Né? Então, que a gente possa ter isso em mente. Então, Jesus Cristo, ele não pecou. Então, a prática da escravidão já não é mais uma realidade. Por que eu e você somos escravos? Se ele não pecou. Então, nós precisamos sair. Ele já abriu a porta. Né? Nós precisamos sair desta cadeia do pecado, cadeia de prisão. Então, vamos lá. Agora, porém, em Cristo estamos livres de Satanás. Temos a outra mente, dissemos que faremos algo. Quem é que faz? Cristo. Então, quando nós estamos agora sob o reinado da graça, quem faz? Jesus. Quem age? Jesus Cristo. Com mais poder do que o inimigo? Sim.
com o poder de Deus, né? Então nós teremos o poder de Deus habitando em nós, o poder de Deus fazendo as obras em nós, o poder de Deus fazendo aquilo que Deus quer, o poder de Deus fazendo em nós o seu querer e o seu efetuar, né? Segundo a sua boa vontade. Enquanto controlados pela mente natural, nós nos recusamos a agir de certa maneira. Mas quem agia? Satanás. Por outro lado, quando temos a mente de Cristo, nós escolhemos. E quem é que age? Cristo. É isso mesmo? Sim, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quanto poder a mais existe, então, na graça em comparação com o pecado? Deixe-me pensar por um momento. Preciso me fazer uma ou duas perguntas. De onde vem a graça? De Deus, evidentemente. Graça e paz a vós, outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. De onde vem o pecado? Do diabo, é claro. O pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, quanto poder a mais existe na graça do que existe no pecado? É tão claro quanto o sol do meio-dia, o fato de que há mais poder na graça do que no pecado, já que há mais poder em Deus do que no diabo. Fica também perfeitamente claro, portanto, que o reinado da graça é o reinado de Deus e que o reinado do pecado é o reinado de Satanás. Não fica também perfeitamente claro que é tão fácil servir a Deus pelo poder de Deus quanto é servir Satanás com o poder de Satanás, queridos? Isso aqui, de fato, é uma verdade. Por quê? Porque quando nós estamos sob o reinado da graça, né, e o inimigo ali nos tenta, né, para fazer aquilo que é errado, mesmo que a gente seja tentado a fazer aquilo que é errado, né, como a experiência do homem de Romanos 7, ele era tentado a fazer aquilo que era bom, né? Ele queria fazer aquilo que era bom lhe atraía, só que ele não podia fazer, porque existia nele um poder, uma força que não, que dominava ele, né? Que impelia ele a fazer o mal. Então, da mesma forma, é com a graça. Então, mesmo que o pecado pareça ser formidável, mesmo que o inimigo pareça ser formidável, mesmo que o inimigo seja atraente, mas mesmo que você se sinta ali tentado, mas o mal que você está sendo atraído, você não consegue fazer. Porque agora existe um poder, existe uma graça maior. Agora você é servo de Deus, é servo da justiça. E a palavra servo, né, pode ser traduzida também como escravo. Agora você é escravo de Deus, né? Só que eu não gosto de usar muito, né, esse termo, porque algumas pessoas acabam que algumas pessoas associam por ser servo ou escravo de Deus, você não tem o livre-arbítrio, não. Você tem o poder de escolha. O poder de escolha está na sua mão. Agora, se você escolher, por quê, queridos? Nós escolhemos não apenas com a boca, mas com o entendimento. Porque muitas vezes você escolhe sair do pecado, né? Você escolhe, Senhor, eu quero sair do pecado, mas você está professando apenas de boca, né? Não com entendimento de fato e de verdade, né? Não se entregando a única pessoa que pode, né? Te livrar do pecado, certo? Então, quando você está sob o reinado da graça, né, tem aquela influência do reinado da graça, você pode escolher. Tudo depende da reta ação da vontade. Você pode escolher deixar de servi-lo, né? A qualquer momento. Mas enquanto o laço entre você e Jesus Cristo for mantido, ele vai cumprir o desejo dele em você. Ele vai operar em você. Ele vai obrar. Porque se assim se dá com o pecado, da mesma forma é com a graça. Assim como o reino do pecado está dentro do coração, como o império, né, da injustiça, o reino da injustiça, habita dentro do homem, faz,
assim é o império da graça, é o reino da graça, né? Então, queridos, é tão fácil servir a Deus pelo poder de Deus quanto é servir a Satanás com o poder de Satanás, né? Então, é uma questão bem simples de entendermos na Bíblia. Então, considerando que há mais poder na graça do que no pecado, não há outra conclusão possível senão a de que, onde quer que o poder da graça tenha um controle, será tão fácil fazer o que é correto, quanto é sem esse poder fazer o que é errado. Servos da justiça. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, no verso 18, 20 e 22. E libertados do pecado, fortes feitos servos da justiça. Agora nós servimos a justiça. Verso 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Quando nós éramos servos do pecado. Quando nós éramos escravos do pecado, nós estávamos livres da justiça, de qualquer prática justa. Certo? Nós até queríamos fazer, mas nós não conseguiríamos. Nós não conseguíamos, na verdade. Verso 21. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Verso 22. Mas agora, queridos, quando eu vejo hoje para a Bíblia Sagrada, existe na Bíblia um poder muito forte, muito grande. Aquele mesmo Jesus, a Bíblia, é uma manifestação de Jesus Cristo. Aquele mesmo Jesus que passou pela terra, que curou os doentes, né? Ali foi o verbo, né? A Bíblia Sagrada, o verbo, a palavra, ela se tornou carne. É por isso que a experiência de João, em 1 João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, ele diz: nós vimos a palavra, nós ouvimos da palavra e nós tocamos na palavra. Quem era a palavra? Jesus. Então a palavra, ela andou sobre a terra, né? Em carne. Ela veio em carne sobre a terra. Que palavra era essa? Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia dizia para um leproso, seja curado, ser limpo, a Bíblia, 2000 anos atrás, em carne, em Cristo, ela tinha poder para liberar a própria limpeza do leproso. Então, Ellen White fala que toda a Bíblia é uma manifestação de Jesus Cristo. Eu não digo a capa, o papel, as folhas, não. Eu digo as palavras. As palavras são espírito e são vida. João capítulo 6, verso 63. Então, quando você entende isso, Jesus Cristo, nesse momento, ele está dizendo para mim e para você, mas agora, quando hoje, nesse momento, se eu aceitar essa palavra como sendo uma palavra criativa, ela vai entrar em mim e vai me trazer a libertação, né? Então, a palavra de Deus, ela nos diz assim, Romanos capítulo 3, verso 25, diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, declarar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Ou seja, declarar é falar. Então ele fala, ele declara a justiça, como diz Isaías, capítulo 61, verso 11, que da mesma forma como, né, foram criadas, né, as coisas, a criação, ele declara a justiça. Então, essa palavra, neste momento, está falando para mim e para vocês. Se nós aceitarmos, nós teremos libertação, assim como aquele leproso ficou livre da sua doença, né? Então, existe na Bíblia, na palavra, um poder. A Bíblia, a palavra de Deus é autorrealizável. Nós já fizemos aí, né, esse estudo aqui no canal. Então, queridos, a própria palavra está dizendo para mim e para você hoje, e se nós aceitarmos a palavra, assim como aqueles personagens da Bíblia aceitaram, o resultado vai ser o mesmo. Olha o que a Bíblia está dizendo, mas agora, libertados do pecado, agora amém. Glória a Deus, cumpra em mim, ó Deus, a tua palavra.
e feitos servos de Deus, tendes o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Queridos, nós temos várias promessas, né? E uma das promessas é Romanos capítulo 6, verso de número 14, né? Romanos 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Agora nós estamos sobre o domínio da graça. Pois não estáis mais debaixo da lei, não estáis mais sobre a condenação, mas está debaixo da graça. Agora é a graça que domina você. Você é dominado pelo poder superior a você. Agora é o poder da graça que atua em você. Queridos, vamos liberar, vamos permitir que Deus faça essa obra em nós. Agora, como fazer isso? É nos entregando diariamente a Deus, entregando o nosso coração, as nossas afeições a Jesus Cristo, dando a Ele tudo, tudo, tudo mesmo. E Ele vai dominar em nós. No começo, nós iremos passar por algumas experiências difíceis, estaremos em transmissão de reino, né? Mas tudo isso vai acontecer para o Senhor nos mostrar quem é o pecado. Ele vai nos mostrar quem é o pecado que ele faz. Ele vai mostrar quem é você. Para a honra e glória dele, ele vai fazer isso, como diz no livro de Oséias, capítulo 6, verso 1. Que ele fere, mas o mesmo que fere é o mesmo que sara. Então ele vai mostrar para você o que o pecado faz, quais são as consequências que você tem ao estar sob esse reino do pecado, que você colhe ao estar sob esse reinado do pecado. Ele vai mostrar tudo isso, ele vai mostrar de fato como é o pecado, a visão prática disso, né? E você vai ver como o pecado é detestável, totalmente maligno. O pecado é ceboso, o pecado matou o seu melhor amigo. O pecado tem destruído com a sociedade, destruído com a sua família, destruído com você mesmo. Então, quando você estiver sobre o reinado da graça, será um reino de amor e paz. Você nunca mais vai querer voltar para o reinado do pecado, que era só dor e destruição. Então, que Jesus Cristo possa a cada dia fazer esta obra na tua vida. Aceite a palavra de Deus. Busque este reino do pecado. Permita que Deus reina dentro de você, dentro do seu coração. Em nome de Jesus. Vamos agora, nesse momento, nos ajoelhar para falarmos com Deus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã, Senhor, o Senhor nos ensinou sobre o pecado e sobre a graça. Nós vimos, ó Pai, que de fato existe um poder no pecado. Infelizmente, ó Deus, muitos de nós temos experimentado apenas o poder do pecado. E o poder do pecado, ele domina, de fato é algo real. Mas nós queremos, ó Deus, experimentar o poder da graça. Nós queremos, ó Pai, experimentar a graça de Jesus Cristo. Porque está escrito na tua palavra, graças e paz vos sejam dadas. Elas são dadas de graça, a graça é um dom que é recebida pela fé, não vem de nós, e nem das obras, para que eu não me glorie, mas vem por intermédio da fé. Senhor, que o Senhor possa cumprir em nós esse dom, que possamos receber esse dom pela fé, e cumpra em nós, ó Deus, a tua palavra. São estas bênçãos que nós pedimos, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.